Continuando com o estudo do livro de Mateus, hoje vou meditar no capítulo 23. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus, mais uma vez estou aqui diante da Tua palavra, Senhor, para estudar, Pai. Que o Senhor possa dar entendimento a mim e a cada pessoa que vai ver e ouvir esse vídeo, que eu te peço no nome de Jesus. Aqui, Jesus ele vai censurar os escribas e os fariseus. Então começa assim. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo, mas o maior é dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui Jesus começa falando, ao povo e aos seus discípulos sobre os líderes religiosos daquela época. Ele reconhece aqui os escribas e os fariseus, que eles ocupam a cadeira de Moisés, ou seja, eles são os substitutos de Moisés. Foram eles que ficaram com a responsabilidade de ensinar a lei. Por isso, Jesus orienta: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles disserem. Por quê? Porque eles dizem sobre a lei, eles ensinavam sobre a lei, mas aí Jesus diz: mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque Jesus estava apontando o problema da incoerência daqueles homens. Eles diziam uma coisa, falavam da Torá, da lei, mas não faziam o que a palavra de Deus ensinava. Ou seja, os líderes ensinavam, os escribas ensinavam, os fariseus ensinavam corretamente alguns princípios da lei, mas sua vida, a vida deles, estava em total desacordo com o que eles pregavam. É aquele clássico, Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Era isso que os fariseus e os escribas faziam. Pregavam a lei, mas não faziam. E além disso, eles impunham fardos pesados ao povo. Ou seja, as regras e tradições humanas que iam além da própria lei, mas eles mesmos não se submetiam a esse peso. E Jesus diz: eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos. Ou seja, Jesus aqui vai denunciar a vaidade daqueles homens. Aqueles homens, eles queriam ser vistos pelos outros homens. Aí Jesus diz: seus filactérios, alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, Ou seja, isso era símbolos de piedade, eram usados de forma a impressionar, eram usados de forma para impressionar os outros. Ou seja, andavam com aquelas vestes longas, com trajes para impressionar os outros. Por fim, Jesus vai ensinar um princípio fundamental para a vida cristã, que é a humildade. Ele diz: o maior, a ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porém não sereis chamados vosso mestre, porque um só é vosso mestre. Jesus estava dizendo aqui que eles não poderiam
que aquele que a si mesmo se humilhar, aquele mesmo que se exaltar seria humilhado, e aquele mesmo que se humilhar seria exaltado. Ou seja, Jesus estava falando sobre a humildade, que aqueles homens, eles não tinham humildade, eles queriam exaltar a eles mesmos, eles pregavam uma coisa, queriam ser bajulados, conhecidos por aquilo que eles pregavam, mas eles não faziam nada daquilo que eles pregavam. E isso Jesus denunciou a respeito daqueles homens. Então nós temos que ter bastante cuidado para quando nós estamos falando da palavra de Deus, para saber, ver se realmente eu estou fazendo aquilo que Jesus ensina, estou seguindo verdadeiramente a sua palavra, para que eu possa ensinar, para que eu possa falar da sua palavra, porque senão eu posso estar sendo um fariseu, falando uma coisa e não fazendo aquilo que eu estou falando, né? Aí, a partir do versículo 13, Jesus vai dar várias advertências e diz assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, os fariseus, ao invés de guiar o povo ao Messias, né, eles se tornavam obstáculos, impedindo daquele povo de seguir a Jesus. Eles se recusavam a entrar no reino de Deus, não reconheciam Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e faziam tudo para impedir que as outras pessoas também não pudessem entrar. Aí diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações, por isso sofrereis juízo muito mais severo. Aí aqui Jesus está denunciando, né, a exploração das viúvas, que era um pecado grave, já que a lei ordenava o cuidado com os necessitados. A lei, a Torá, ela ensinava que os órfãos e as viúvas eram para serem cuidados, eles tinham que ter cuidados. Mas o que é que aquele povo estava fazendo? Estava negligenciando o cuidado com as viúvas e com os órfãos. Por isso que ele fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas. Ou seja, eles estavam possivelmente cobrando impostos, sei lá, cobrando algo, tirando daquelas viúvas o que elas não tinham. Em vez deles cuidarem dela, eles estavam explorando elas. Aí Jesus faz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Ou seja, aqueles homens, eles faziam de tudo, eles tinham um zelo missionário em converter pessoas de outras religiões, ou seja, do paganismo, para o farisaísmo, para o judaísmo, mas não no intuito de tornar aquelas pessoas filhos de Deus, mas sim torná-los filhos do inferno, porque eles estavam ensinando uma coisa, mas eles estavam demonstrando o ensino com outra coisa, e aquelas pessoas que estavam vendo aquilo iam seguir o que eles estavam fazendo, não o que eles estavam ensinando. Por isso que Jesus diz que porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, vocês fazem de tudo para converter um homem que é de outra religião, que é um pagão, para vir para o judaísmo, para vir para ser um farisaísmo, para o farisaísmo, né? Para ser um fariseu, mas vocês estão levando essa pessoa, não é para o reino de Deus, mas levando essa pessoa para o inferno. Aí no versículo 16 diz: ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada, mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E dizeis: quem jurar pelo altar, isso é nada, quem porém jurar pela oferta que está sobre o altar, fica obrigado pelo que jurou. Ou seja, aqui Jesus estava falando sobre o legalismo, né?
que eles eram exagerados, eles davam os dízimos, as ofertas. Ele diz assim, o ouro ou o santuário que santifica, ou seja, eles davam mais valor ao ouro que era trazido para a casa de Deus do que a oferta em si. E diz no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, que quais o mosquito e engolis o camelo. Então Jesus estava criticando o legalismo exagerado daqueles líderes religiosos, que Jesus estava alertando a eles contra o foco exagerado em detalhes religiosos, enquanto se ignora o coração da fé. Ou seja, eles davam o dízimo até da hortelã e do cominho, ou seja, das coisas mais pequenas. Eles tinham cuidado de trazer o dízimo, mas enquanto o coração deles não tinha nada de justiça, de misericórdia e de fé. Ou seja, eles faziam uma coisa, tinham maiores detalhes nas coisas de cumprir ritos, cumprir o legalismo, né? Trazer tudo direitinho, o dízimo até da hortelã e do cominho, mas contanto que o coração deles estava negligenciando a justiça, a misericórdia, a fidelidade. Ou seja, Jesus estava condenando aquele legalismo que aqueles fariseus tinham. No versículo 25 diz assim, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Jesus estava falando, né, que aqueles fariseus, eles limpavam o exterior do copo, mas por dentro havia ganância. Aqueles fariseus, eles tinham cuidado, né, na aparência exterior. Limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Limpa primeiro o interior, para que também o seu exterior fique limpo. Ou seja, Jesus estava falando que eles eram sepulcros caiados, né? Belos. Aqui no versículo 27 ele diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de morto, de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Jesus estava falando que eles eram como sepulcros caiados, belos, mas cheios de morte. E Jesus diz mais, ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas, assim como contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Ou seja, Jesus estava falando que aqueles mesmos fariseus, eles estavam seguindo aqueles que assassinaram os profetas anteriores a eles, né? Jesus estava dizendo que eles estavam prestes a rejeitar e a matar o maior de todos os enviados de Deus, que era o próprio Jesus. E Jesus estava falando para eles que eles iriam fazer a mesma coisa que eles fizeram com os líderes, com os profetas que vieram antes deles.
Ou seja, vocês, escribas e fariseus, hipócritas, vocês edificam os sepulcros dos profetas, ou seja, mas vocês que, assim como aqueles outros, mataram os próprios profetas, né? E Jesus diz mais, né? Que eles iriam matar o próprio Filho de Deus, assim como eles fizeram com os profetas. Aí Jesus começa a lamentar sobre Jerusalém. Jesus vai, no versículo 37, ele vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis reunir os teus filhos como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, Jesus agora vai denunciar, né? Que uma denúncia que não é fria nem rancorosa, mas ele está revelando um coração amoroso, mas ao mesmo tempo ferido, porque Jesus está chorando por Jerusalém, símbolo de todo o povo de Deus, mas que o rejeitava. Então por isso que ele diz: ah, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. É como um lamento, né, que Jesus está dizendo. Você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Ou seja, Jesus estava falando deles com relação a ele próprio, né? Era o drama da rejeição do Messias. Jesus estava sentindo a rejeição do povo de Jerusalém, né? Deus oferece abrigo, cuidado, salvação, mas o povo insiste em fechar o coração. E como consequência, Jesus profetiza, né? Eis que a casa de vocês ficará deserta. Uma clara referência à destruição do templo da cidade, que iria se cumprir no ano 70, onde o próprio Herodes iria destruir o templo, né? Ou seja, o templo iria ser destruído como um juízo de Deus, né? Pelo que havia acontecido, porque eles mataram o próprio Messias, né? Mas Jesus diz: mas vocês ainda vão dizer: bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, Jesus aqui no capítulo 23, Jesus estava confrontando, né, o coração daqueles homens, a examinar o coração deles com relação à hipocrisia, que não era um problema exclusivo dos fariseus. A hipocrisia, ela continua hoje. Será que nós não temos hipocrisia no nosso meio, especialmente no meio cristão? É uma tentação constante para todos nós. Nós podemos perceber, né, que nós podemos até cair no mesmo erro daqueles homens, daqueles fariseus, em quando nós priorizamos a nossa aparência, os nossos rituais, as nossas tradições, né? Enquanto o meu interior permanece frio e distante de Deus. Muitas vezes eu vou na casa de Deus, estou mais preocupado na minha aparência, em querer demonstrar religiosidade, em querer ser religioso para as outras pessoas. Mas será que meu coração realmente está próximo a Deus? Estou fazendo aquilo que Deus quer que eu faça? Estou cumprindo a sua palavra? Ou estou apenas cumprindo ritos e tradições religiosas? Era isso que Deus estava falando daqueles fariseus hipócritas, né? Que tinham uma aparência de religiosidade, mas no interior deles estavam longe, distante de Deus. Jesus, ele nos chama para uma fé autêntica e verdadeira, que começa no nosso coração e começa quando nós manifestamos humildade, justiça, misericórdia, fidelidade para com Deus e para com o próximo, né? Nós também aprendemos aqui que Deus, ele se entristece com a rejeição, porque ele estava triste com aquele povo de Jerusalém, porque ele faz um lamento: Jerusalém, Jerusalém, né? Ele estava sentindo na pele a rejeição com relação à sua pessoa, né? Imagina, nós muitas vezes, quando nós nos sentimos rejeitados,
nós sentimos no coração. Imagina Jesus vendo ali todo aquele povo rejeitando a ele, né? Então, imagina como ele sentiu, né? Se sentiu a rejeição, ele sentiu a rejeição na pele, né? Por quê? Porque o povo, eles não queriam aceitar Jesus, ao contrário, estavam querendo matá-lo. Jesus ali querendo salvar aquele povo e o povo querendo matá-lo. Então, é isso que esse capítulo de Mateus, ele nos faz olhar para o futuro com esperança, né? Nós temos que todos os dias confessar a Jesus nossos pecados, refletir sobre nossa vida e aclamar a Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Todos os dias nós temos que ter Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Amém?